sou a tia Tati e eu vim aqui hoje falar com vocês sobre algumas dicas para a elaboração do plano de aula para a sua aula da EBD e também para o Culto Kids na salinha. Então, vem comigo! E eu tô aqui agora com o meu caderno, olha só que lindo esse caderno. Eu ganhei de uma amiga, da Aline, ela mandou personalizar. Gente, vê se vocês gostaram. Ficou legal, né? E aí, gente, toda vez que eu vou dar aula na escola bíblica, ou eu vou ser a tia da salinha do Culto Kids, né, que a gente faz, aqui na nossa igreja está sendo todas as quartas, que é o mesmo horário do culto de ensino dentro da igreja, é o nosso culto na salinha. Então, eu sempre faço um esboço. E eu achei interessante trazer aqui para vocês, para aquela tia que está começando agora, muitos jovens, né, muitas meninas jovens que saem do grupo de adolescentes e ingressam na mocidade, e aí já pegam seu primeiro cargo na igreja, como tia da salinha, como professor de EBD. Então, de repente, para você, essa dica vai ser válida. Então, vamos então, gente, para a nossa primeira dica de hoje. Vamos lá. Eu fiz aqui um esqueminha para vocês acompanharem aí. Primeira coisa, você vai colocar o título da lição. Se for para EBD, lição de número 13. Jesus veio ao mundo, um exemplo. Aí você vai colocar lá, tá bom? O versículo tema, que tá lá, o versículo, o texto base de toda a aula, você também coloca lá embaixo. Aí você vai e coloca também, em segundo lugar, a classe. Para que classe você está dando essa aula? Para a classe juniores, para a classe dos pequeninos, maternal, e aí cada classe tem um nome. Aqui a nossa classe é mista e única, e ela chama Cordeirinhos de Cristo. Então o nome da classe eu coloco aqui também. Aí, já coloco aqui também oração com a turma, para não esquecer que antes de iniciar a aula e tudo, você precisa iniciar com oração com eles. Um momento ali de acolhimento e oração. Em quarto lugar, nós vamos falar sobre, vamos trazer um louvor relacionado ao tema da nossa lição. Sobre o que você vai falar? Sobre a Páscoa? Leva um louvor relacionado à Páscoa. Isso não impede que você também traga várias musiquinhas, vários corinhos que animem sua aula, que ajudem as crianças a acordarem, né? Porque geralmente a EBD é no domingo de manhã e tá todo mundo meio sonolento. É válida a ideia de trazer aí musiquinhas, louvores bem agitados para eles darem uma despertada também. Mas não se esqueça do hino tema da sua aula, para que eles para que seja fixado melhormente aí a história, né, a lição daquele dia. E agora vamos então aqui para o nosso quinto passo. Memorização do versículo. Aqui, gente, é muito legal, dá para você fazer muita coisa na memorização do versículo. Por exemplo, você vai falar porque Deus amou o mundo. Você pode fazer com gesto. Porque Deus, aí faz o coração, amou o mundo. Você pode fazer no gesto para que eles façam e repitam também. Mas você também pode usar assim. Vamos falar o nosso versículo, o nosso memorizando hoje, pulando, todo mundo pulando. Aí vai, porque Deus amou o mundo, eles amam. Agora a gente vai falar, todo mundo vai falar bem alto, gritando, porque Deus amou. E aí você vai diversificando. Aí, querendo ou não, eles vão internalizar melhor aí o versículo e vai ficar gravado na mente deles. Pode apostar. Aí agora, gente, vamos então para a sexta dica. A introdução do seu tema, a introdução da história em si, né? Se for uma história, se for um versículo que você precisa explicar, aí você vai começar a sua introdução ali, pegar ali sua revista que você trouxe, de repente você já anotou no quadro algumas ideias e você vai acompanhar ali a sua aula na sua dinâmica, na sua didática. Eu aconselho a você não ficar muito lendo, né? Porque a criança ela vai ficar, meu Deus, a tia só leu e olhou pra mim. Então assim, seja bastante criativa, mas você pode ter sua lição como seu suporte ali, porque você vai precisar, às vezes esquece, pra se nortear melhor, tá bom? E aí, você vai então agora para o sétimo passo.
andamento do conteúdo, que é a história em si. Você já entrou ali, já começou a falar com eles, agora você já está na história. Vamos supor que a história é sobre a Páscoa, como eu disse no louvor, a Páscoa. Então você precisa ali falar que Jesus veio, Jesus morreu, carregou a cruz, teve uma coroa de espinhos e tudo. Você pode ser muito criativa. Você pode trazer um monte de recursos baratos, fáceis, pode ter caros também, depende aí do seu gosto, da sua condição, mas você também usando a sua criatividade consegue trazer uma aula bem dinâmica. Você pode pegar uma criança e fazer com que ela seja o personagem, você pode improvisar aí uma coroa. No último domingo aqui a tia Jennifer improvisou com um prendedor de roupa no papel e fez uma coroa. Gente, ficou muito legal. Então assim, use a sua criatividade e use as crianças como personagens também. Você também pode levar, no caso, o personagem, fazer GVA ou imprimir papel, não sei. Você usa a sua criatividade e faz ali a sua aula da melhor forma possível. Aqui, como eu disse, usando as próprias crianças, enfim. E nós vamos para o 8º passo, que já está na conclusão do tema, que você vai, depois que você fez a história, contou para eles, eles dramatizaram, interagiram, você vai refrisar o versículo que você vai ler lá dentro, né? Que geralmente as salas entram para dentro do templo e finaliza a escola geral, todas as classes juntas. E aqui na nossa igreja mesmo, tem um momento em que todas as classes se apresentam. Se na sua igreja for assim, então nesse momento aí você refrisa com eles o louvor que vai ser cantado lá dentro, o título da lição e o versículo que vocês memorizaram. Será muito importante que você faça isso antes de entrar, para que eles não se esqueçam. Aí você se organiza, faz a filinha ali, faz a oração e despeça, e traga eles, aliás, para dentro do templo. Se você, a sua igreja tem a escola bíblica que não entra pro templo, em outro horário, às vezes no sábado à tarde, eu não sei, você pode então finalizar aí sua aula. Se você trouxe, que aqui entra aqui no finalzinho, se você trouxe alguma guloseima, algum doce, algum pirulito, é nesse momento que você entregue. Não entregue, como uma dica, não entregue no meio da sua aula, antes de entrar para dentro do templo. Por quê? Eles vão querer comer e aí pode dar algum transtorno, vão entrar para dentro da igreja chupando pirulito, comendo chocolate, e não vai ser legal, né? A igreja, o templo, é lugar de reverência e adoração. Então converse com eles, até vai te ajudar. Você diz, se vocês se comportarem, assim que acabar a nossa EBD geral, eu trago vocês aqui e tem uma surpresa. Aí você entrega a surpresinha para eles, que eles vão amar também. Gente, deixa eu me ater aqui. É basicamente isso. Eu trouxe algumas ideias do jeito que a gente faz aqui na nossa igreja, que eu sempre trago para minhas aulas. E eu falei, vou trazer esse vídeo para que algumas das tias também, se interessarem, possam estar olhando. Serve também para você fazer na sua salinha, no dia do culto Kids. Você vai trazer ali um versículo tema, uma história, você canta louvores, você introduz. Você pode fazer a mesma dinâmica da escola bíblica dominical, entendeu? Só que não vai ter lá dentro para falar, no caso, os versículos, mas o corpo de toda a organização, o planejamento pode ser bem parecido. E é isso, gente. Usem a criatividade de vocês. Temos aí um aparato de coisas e de ideias na internet. E estamos aqui também aqui no canal Tia Tati Family com muita dica, muitas ideias para vocês, muitas coreografias. Não esqueçam aqui de se inscrever no nosso canal, curtir, de comentar aqui e deixar seu like, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Um beijão, até o próximo vídeo.